para responder a alguns comentários que foram feitos aí pelos nossos internautas. E eu vou começar aqui de acordo com os vídeos, para todos sejam aí bem-vindos. E quem quiser pode deixar seus comentários ao vivo agora, mas aqui eu vou ler comentários que foram postados pelos nossos seguidores nos vídeos publicados durante essa semana. O Raul Chaves, ele comentou aqui o seguinte: só vejo militância do Ciro, Lula e Bolsonaro. A militância dos outros são inexpressivas, ou é inexpressiva. É o que o Raul Chaves comentou num vídeo que eu publiquei aqui no canal sobre a terceira via, quem pode ser a opção entre Lula e Jair. Apresentei aí 6 candidatos que podem estar nessa terceira via, porque, como você deve saber, a eleição está polarizada entre Lula e Bolsonaro, segundo as pesquisas. Em todas as pesquisas publicadas até agora, o Lula está na frente e o Bolsonaro em segundo lugar. Eu fiz, inclusive, aqui no canal, uma análise de todos esses dados, considerando Lula e Bolsonaro em todas as pesquisas, o que eu chamo de agregador de pesquisas. E você pode conferir isso lá no canal. O Raul Chaves aqui, ele chama atenção para algo importante, é que para ganhar a eleição é preciso ter militância. Não é só de boas intenções que se ganha uma eleição presidencial num país de dimensões continentais como o Brasil. Então, é muito difícil para qualquer um, né, que se aventure numa eleição como essa, e tem pelo menos 6 candidatos aí, não pode até ter mais, além de Lula e Bolsonaro, que estão se aventurando, estão se apresentando como candidatos à presidência. Então você tem o Ciro Gomes, tem o João Dória, o Henrique Mandetta, o Sérgio Moro, tem o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, que também apresentou o seu nome, né? Então, e tem o Datena, que já parece que está se filiando ao PSL, muito provavelmente vai se filiar, não sei, e poderia também ser candidato. Então eu coloquei esses 6 candidatos, fiz uma análise sobre a chance deles de despontar aí como uma terceira via. E você pode observar que entre o Ciro e o Dória tem uma distância muito pequena. E esses dois eles oscilam no terceiro lugar. Em algumas pesquisas aparece o Dória em terceiro lugar, em outras pesquisas aparece o Ciro em terceiro lugar. Então, para que haja uma terceira via, é necessário que o candidato, né, um dos 2 candidatos que está polarizando a disputa, um deles perca muitos eleitores. E isso pode acontecer tanto com Lula como com Bolsonaro, mas tem mais chances de acontecer com o Bolsonaro, porque Bolsonaro está governando e governar naturalmente desgasta. A presença do governante no poder causa um desgaste, uma disposição, tem que responder por todo o governo e isso causa problemas. Então, agora, o que diz aqui o Raul Chaves, ele tem toda a razão. Sem militância, não tem como mobilizar. E ele diz aqui que só vê militância do Ciro, do Lula e do Bolsonaro. Nas redes sociais, é verdade, Raul, você está assertivo aí. Eu só vejo também militância
de Ciro, de Lula e de Bolsonaro. Não vejo militância de outros candidatos. E sem essa militância é muito difícil popularizar o nome nacionalmente e, inclusive, ter chances de vitória. Então, um abraço aí para o Raul Chaves, que está vendo a gente sempre. O outro comentário aqui foi do Moisés Brito. Moisés está sempre vendo os nossos vídeos e fazendo comentários. Ele fez um comentário no vídeo que eu gravei, Entenda a polêmica em torno da PEC do voto impresso. E eu já tenho falado aqui muito de voto impresso, da polêmica que existe em relação ao voto impresso. E hoje, inclusive, nós estamos sabendo aí que pelo menos há uma mobilização no Congresso Nacional para que essa comissão especial, a proposta de emenda constitucional que tramita na comissão especial na Câmara Federal para que exista esse voto impresso individual, ela já tem hoje maioria de votos para rejeitar a proposta de emenda constitucional, que aí morreria já na comissão especial, não iria nem para plenário. É importante lembrar que uma proposta de emenda constitucional, ela, para tramitar, né, ela precisa passar por uma comissão, aí depois vai para o plenário, tem uma votação, tem uma segunda votação, aprovada na Câmara, é enviada ao Senado, e aí tem uma primeira votação, tem uma segunda votação, também tem que tramitar pelas comissões. Se houver uma modificação no Senado, aí volta para a Câmara, para que seja reavaliada de novo, enfim. Uma proposta de emenda constitucional é uma proposta difícil de ser encaminhada sem que haja um grande acordo entre os partidos. E não há acordo entre os partidos, muito pelo contrário, há divergência e uma formação de maioria no sentido de rejeitar essa proposta. O Moisés Brito comentou aqui o seguinte: o presidente da Suprema Corte, o excelentíssimo Luiz Fux, chamou o presidente Jair Messias Bolsonaro e disse para ele abrir o olho. Foi daquela reunião, né, entre o Bolsonaro e o presidente do STF. Essa PEC do voto impresso não vai para frente. O presidente esculhambou com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o excelentíssimo ministro da Suprema Corte, Barroso, colocando as instituições democráticas em atritos com a Suprema Corte, o Senado Federal e a Câmara Federal. Estavam com, ele diz aqui, usa a expressão, estavam com a moléstia dos cachorros, como dizia minha avó. Eles não voltam à PEC do voto impresso. É a opinião do Moisés, que parece acertada, porque está se materializando realmente. Os deputados e senadores estão se organizando para que a PEC do voto impresso não caminhe. Um grande abraço aí para o Moisés Brito, por estar sempre participando e tal, né? Ele disse, inclusive, aqui, outro comentário é do Davi Guimarães. Davi mandou uma mensagem dizendo o seguinte: lamento, mas para pesquisa encomendada pela Rede Globo, são chantagistas, covardes e tendenciosos. Ele se referindo aqui a uma pesquisa que foi publicada pela Rede Globo, que eu comentei aqui no canal, pesquisa do IPEC. Mas assim, as pesquisas do IPEC são as pesquisas semelhantes feitas pelo IBOP. O IPEC é um instituto novo, é inteligência em pesquisas e consultoria, uma coisa assim, a sigla IPEC. Essa empresa foi criada, a empresa de pesquisa foi criada depois que o IBOP parou de fazer pesquisa de opinião eleitoral, e aí o IPEC está tomando o lugar do IBOP, mas com a mesma metodologia, com a mesma equipe, inclusive, do IBOP. São os mesmos
estatísticos, mesmo os pesquisadores. Portanto, ele diz aqui que não acredita em pesquisa encomendada pela Rede Globo. Olha, você não precisa acreditar, desculpem, em todas as pesquisas, certo? Porque pesquisa pode ser que alguma seja tendenciosa. Mas quando você pega várias pesquisas de opinião de institutos diferentes, de empresas diferentes, com interesses diferentes, e avalia, aí já dá para ver que é possível, né, que alguma dessas pesquisas tenha algum fundamento. Então, vale dizer aqui que não dá para desprezar as pesquisas de opinião completamente, mas é preciso sempre olhá-las com desconfiança, como faz aqui o Davi Guimarães, que participou, deixando o seu comentário, e o Fernando Gonçalves, inclusive, também deixou aqui um comentário dizendo o seguinte: qual pesquisa eleitoral já acertou? E ele mesmo responde: nenhuma. Eu, respeitosamente aqui, discordo do Fernando, porque, Fernando, é o seguinte, várias pesquisas de opinião já acertaram. Existem, eu conheço mais de 30 pesquisas que acertaram, algumas, inclusive, acertaram quase que na mosca, né? Acertaram quase os números que foram divulgados como a apuração da urna. Então, é possível sim que uma pesquisa acerte, é necessário que o Instituto de Pesquisa faça várias pesquisas, porque uma só não dá exatamente a tendência do eleitorado, mas quando o Instituto de Pesquisas faz várias pesquisas em sequência com a mesma metodologia, há uma tendência em que eles possam realmente acertar, né? Então, assim, se você pesquisar direitinho, você vai ver que tem pesquisa que acerta. E lógico que a gente tem que olhar para elas com toda a desconfiança do mundo sempre. Mas algumas pesquisas acertam sim, ao contrário do que você diz. E como a pesquisa de opinião é um dado da realidade, então, para fazer análise política, análise de conjuntura política, é preciso levar em consideração as pesquisas. Elas precisam ser lidas com todo o critério, mas mesmo assim, elas têm dois fatores, né? Primeiro, a pesquisa, quando ela é feita, ela já influencia, de certa forma, o eleitor. Porque o eleitor, ele pesquisado, né? Ele é surpreendido pelo pesquisador, o pesquisador não liga avisando que vai lá, mas chega na porta de alguém, bate, a pessoa vem e tal, você pode responder algumas perguntas e tal, e no momento em que o pesquisador faz as perguntas, repare, essas perguntas elas não estavam na cabeça do eleitor antes delas serem feitas. Então, quando as perguntas são feitas, isso já materializa a vontade do eleitor através dessas respostas. Quando todas essas respostas são compiladas, elas mostram uma tendência do eleitorado, considerando os indicadores demográficos. E é por isso que a pesquisa não precisa entrevistar todo mundo, porque é pegar uma amostra de opinião de cada grupo demográfico. Então você pega amostras de grupos de acordo com a idade, de acordo com o sexo e de acordo com a renda, e aí faz a distribuição de acordo também com o grupo, né, a região que será pesquisada, e esses fatores eles levam a uns dados que podem indicar uma tendência do eleitorado. Então, nesse sentido, as pesquisas são importantes, porque sim, e depois que elas são divulgadas, essas pesquisas elas ganham vida própria, né? E começam a ser consideradas, porque
uma vez divulgadas, as pesquisas elas começam a influenciar o voto do eleitor. Já foram feitas pesquisas sobre isso, sobre a influência das pesquisas, e 40% dos eleitores se diz de alguma maneira influenciado pelas notícias divulgadas na imprensa sobre a tendência do eleitorado baseado em pesquisas de opinião. Então, as pesquisas são importantes durante o período eleitoral e não podem ser ignoradas, mas não são o resultado da eleição, porque o resultado mesmo depende de muitos fatores, inclusive fatores que podem escapar da capacidade das pesquisas de preverem a tendência do eleitorado. De uma hora para outra, um fato pode acontecer, ou os eleitores, ao tomarem conhecimento de determinada informação, podem mudar a sua opinião e mudar, inclusive, o voto. Aqui também, Lia Gutierrez, ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte: não vou perder meu tempo assistindo esse vídeo. De onde saiu esse instituto com esse nome? Dá para mentir à vontade. Tem como saber se é verdadeira? Foi editada por quem? Pelo PT ou pelo próprio Lula? Aí ela colocou umas carinhas sorrindo. Ela está colocando aqui o seguinte, que a pesquisa, ela está se referindo à pesquisa CNT-MDA. Essa pesquisa CNT-MDA é feita desde o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, repare, é uma pesquisa que está há muito tempo sendo feita e é feita regularmente. E eu fiz uma análise da pesquisa mostrando uma possível vitória de Lula ainda no primeiro turno, considerando os dados. E a CNT é a Confederação Nacional dos Transportes, né? É um sindicato patronal. E a MDA é uma empresa de pesquisa e consultoria que trabalha para a CNT. Não foi feita pelo Lula, né? Muito pelo contrário, porque é um sindicato patronal, a Confederação Nacional dos Transportes, não é um sindicato de trabalhadores, não foi feita pelo PT e já mostrou, inclusive, muitos dados contra Lula, contra a Dilma, né, durante o tempo. É só você ir lá na página da CNT que você tem acesso a todos esses relatórios de pesquisa, porque, inclusive, a pesquisa CNT-MDA é a única que publica o relatório completo da pesquisa e disponibiliza para todos, para a imprensa, para o público. Então dá para analisar todos os dados da pesquisa minuciosamente. Então eu discordo aqui da Lia, respeitosamente, Lia, porque a pesquisa não foi feita pelo PT e muito menos pelo Lula. Muito pelo contrário, foi feito pelos patrões, né, pelos empresários, e paga por eles. E como é uma pesquisa que está sendo feita há bastante tempo, então ela tem uma credibilidade a zelar. Então não teria por que mostrar dados diferentes dos quais mostrou, com Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo e depois vem o resto. Talvez seja esse mesmo o quadro eleitoral atual. Mas isso não quer dizer que em outubro de 2022 o Lula vai ter vencido a eleição. Não é assim. Não quer dizer isso. Mesmo porque daqui para lá muita coisa pode acontecer e, inclusive, não se materializar essa tendência de hoje das pesquisas. Eu, inclusive, disse no comentário que fiz no vídeo que é possível, é viável, né? Absolutamente é possível considerar, inclusive, que na hora, né, de votar, o eleitor mude de opinião daqui para outubro. Porque o governo tem muitos mecanismos que pode utilizar para, com esses mecanismos, fazer com que o eleitor mude de opinião, né? Então, não é necessariamente
uma pesquisa determinante, né, no que diz respeito à intenção de voto dos eleitores. Muita coisa pode mudar daqui para lá. Então, finalizando aqui, nós temos ainda a opinião do Leandro Carvalho. Leandro diz: não precisa nem de pesquisa. Lula já levou essa e Bozo poderá ser preso por genocídio. O Leandro Carvalho está mais otimista com as pesquisas, porque está vendo o candidato dele na frente e acha que ele já ganhou, já levou. Eu acho que não, Leandro. Eu acho que pode ser que daqui para lá ocorra, né, fatos que podem determinar mudança no eleitorado. Mas você tem razão em acreditar numa possível vitória de Lula. Vai ser muito difícil para o governo reverter essa tendência do eleitorado, porque alguns fatores que estão determinando essa posição do eleitorado não são fatores que possam ser, digamos assim, fatores que possam ser controlados pelo governo. Então, algumas coisas estão fora do controle do governo. E aí, realmente, o Lula pode conseguir se eleger. Ainda o canal do Eri Santos fez aqui um comentário dizendo o seguinte: se a enquete do voto impresso está sabotando, imaginem as eleições de 2022. Só tem pilantras, ele não acredita no processo eleitoral brasileiro. Mas é minoria, viu? Porque a maioria dos eleitores acredita no voto, no sistema eleitoral brasileiro. E o Mário Brother aqui, ele mandou uma mensagem dizendo: mas que raio do CNT é isso? Ele também não conhece as pesquisas da CNT e MDA. E eu gostaria que vocês vissem, né? Pode procurar a página da CNT, tem muita informação lá. A Dilene Cunha mandou uma mensagem dizendo que é a favor do voto auditável. Dilene, o voto no Brasil já é auditável. Todo o processo de votação é acompanhado pelos partidos políticos que nomeiam representantes e pela sociedade civil, que também nomeia representantes, e pelo Ministério Público Eleitoral. Então, o processo de auditoria já é feito antes, durante e depois da votação. Ainda aqui a visão holística. Assim, aqui a Cícera Maria, ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte: como é que é, meu caro? Você está dizendo que o miliciano presidente não tem crime suficiente para ser banido da cadeira de presidente? Em outras palavras, é isso? E não compare com o governo Dilma, não há comparação. Tu sabe o que aconteceu, o que está acontecendo? Você está dizendo que esse desgraçado tem condição de governabilidade, os ignorantes acreditam. Propina é o que manda, os grupos econômicos, canalhas, ladrões, com milico e judiciário, com tudo. E aqui a Cícera não gostou da minha análise. E assim, ela na verdade não entendeu o que eu disse, porque eu não estou dizendo que o presidente atual é o melhor presidente. Estou só dizendo que ele conseguiu condições de governabilidade porque tem o apoio da Câmara. E para que ele seja retirado da cadeira, é preciso que haja um processo de impeachment. E para que esse processo de impeachment comece, o presidente da Câmara tem que começar o processo. Se esse processo não começa, ele continua lá, né, e governando e com o apoio do Congresso Nacional a preço de hoje, mesmo que não tenha um apoio popular. Como a gente pode ver nas pesquisas, há uma queda significativa do apoio a Bolsonaro. E aqui, para finalizar, o Rogério Amatuzzi disse: com certeza voto impresso é sinônimo de prática de fraude. Vivi essa época, conheci pessoas que trabalhavam no sistema de recontagem de votos.
e era demais. Ele fala aqui do voto manual, né? Da época em que o voto era feito à mão. Mas são os comentários aí que eu separei para a live de hoje. E depois eu volto aqui no canal para comentar, né? Mas responder perguntas e analisar os comentários que são deixados pelos nossos seguidores. Um grande abraço a todos e obrigado aí pela audiência. Até a próxima.